Boa tarde. Estamos começando o último encontro virtual do projeto Capiá nas Trilhas dos Saberes, idealizado e realizado pelo Centro Cultural Omoyê, com o apoio da Lei Aldir Blanc de Apoio à Cultura na cidade de São Paulo. Foram 11 encontros, com este de hoje 12, compondo uma rede de saberes, que é a proposta do Capiá. Capiá é uma semente, conhecida também como lágrima de Nossa Senhora ou capim de Nossa Senhora. Renan, coloca a imagem do fundo para o pessoal observar o que é o capiá. Capim de Nossa Senhora, capim rosário. Pode me tirar. Conta de lágrima ou capim-iá, como aprendemos com os guaranis da aldeia Itacupé, terra indígena Jaraguá. É uma planta comestível, medicinal e usada no artesanato, mas também com ela faz-se guias e rosários. Não, o capiá fundo mesmo, aquele que é o fundinho que eu falei. Isso, esse aí. Esse é o capiá. Deu nome ao nosso projeto pelas sementes que plantamos, com cada conversa e pelas trilhas do conhecimento que abrimos. De contextos bem diferentes, essas foram as nossas sementes, saberes que se cruzam e ampliam nossos horizontes. Agora a gente vai passar rapidinho todas as pessoas que passaram aqui por esses encontros, de forma breve. Essas são as sementes do capiá. Pode passar os flyers, Renan. Isso. Esse é o nosso logo do Capiá. Na sequência, as pessoas que passaram... não é bem esse. Os outros flyers mesmo, que passam de cada evento. Acho que se tiver difícil, a gente pode passar depois. Bom, vamos seguir, então.
A nossa conversa de hoje é com a professora Cristine Greiner. É uma conversa que finaliza o projeto e por isso temos escolhido foi falar sobre saberes em movimento. E para abrir estas trilhas de hoje, sigo com meu amigo Iere. Oi, Livinha. Boa tarde, gente. Tivemos alguns problemas técnicos. Tudo bem, sempre acontece. Então, eu vou apresentar a nossa professora, querida professora Cristine Greiner. Iere, a sua câmera não está aparecendo para mim. Será que é só para mim? Que estranho. Estava aparecendo antes, né? É. Nossa. Então, eu vou apresentar assim, em áudio, sem o meu rosto aparecendo, para a gente não perder o fluxo. Depois depois eu vejo o que eu faço. Tá bom? Tá bom. Porque vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Então, pronto, isso que importa. Então, a Cristine é nossa professora da PUC e de muita gente por lá. Ela ensina no programa de estudos pós-graduados em comunicação e semiótica e na graduação das artes do corpo. Sua pesquisa é em torno das artes no Japão, as epistemologias do corpo e também de performances contemporâneas. Em parceria com a professora Helena Katz, desenvolveu a teoria corpo-mídia, onde estuda o movimento como matriz da comunicação. Então, enquanto a Cris chega, eu quero... Já pode trazer ela, viu, Renan? E tá aí a Cris. Cris, assim como nos outros encontros em que a gente trazia muito a trajetória, né, de cada pessoa para a gente coletar esses saberes, eu queria que você me contasse para a gente quais foram as pontes que você fez ou que aconteceram e que levaram você como jornalista, porque você também é jornalista e, aliás, trabalhou muito como jornalista, a querer e a precisar, até a necessidade de pensar o corpo e as singularidades do corpo, né, e os seus saberes. Obrigado. Tá bom, beleza. Bom, então, boa tarde para todo mundo. Queria agradecer a Lívia e o Iere pelo convite. A gente se conhece já há bastante tempo, né? Lívia, desde a época lá das artes do corpo, e Iere, a gente foi lá na especialização, né? Claudiana. Depois Iere veio fazer mestrado comigo, que foi um presente para mim, adorei estudar junto com o Iere. Que delícia. Aprendi muito também. Então, olha só, é verdade que eu tive uma trajetória bem comprida até como jornalista, né? Eu fiz a graduação em jornalismo e eu tinha uma coisa meio dupla assim na minha vida, sempre dupla, porque eu gostava de dançar desde criança, assim. Fiz muitos anos de aula de dança com uma professora que quem trabalha com dança, vocês devem lembrar do nome dela, que era Renê Gumiel. Ela foi uma das pioneiras de dança moderna aqui no Brasil. Eu dancei muitos anos com a Renê. Mas naquela época era assim, também nem sei se eu faria graduação em dança, mas de qualquer modo, nesse momento que eu estava pensando que faculdade fazer, não tinha graduação em dança em São Paulo. E eu sempre gostei muito de escrever, então acabei indo para o jornalismo. E eu fiz várias coisas com jornalismo. Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro emprego fixo como jornalista, eu fazia copy desk de horóscopo na revista Capricho. Mudava tudo daqueles horóscopos, porque tinha um astrólogo meio baixo astral, assim. Eu pensava, nossa, gente, revista Capricho é para adolescente, assim, não pode falar essas coisas para adolescente. Tem que ser mais alto astral, então mudava muita coisa lá. Eu trabalhei uma época na Abril, então
Capricho, fui da Veja muito pouco tempo, mas fui daquela Vejinha São Paulo. Fiz umas coisas assim. E aí eu tive um convite da Carminha Lobo, que era muito amiga minha, infelizmente é dessas pessoas assim que morrem cedo, uma pena. Ela tinha criado a revista Dançar, que eu não sei se vocês lembram, assim, uma revista que durou 10 anos, e ela foi bastante importante. Foi nessa época aí da Dançar também que eu conheci a Helena, porque a Helena era crítica na grande imprensa, né? Ela trabalhou na Folha de São Paulo, depois no Estadão e tal. E lá na Dançar, como a gente não tinha verba para nada, o que a gente fazia é que a gente convidava, assim, críticos que trabalhavam nos grandes jornais, né? Então, tanto do Rio como de São Paulo, mais Rio e São Paulo. A gente convidava essas pessoas para colaborarem com a Dançar. E eu fui editora lá da Dançar durante 8 anos. Mas começou a me assim, incomodar um pouco esse texto jornalístico. Apesar da Dançar ser uma revista assim, que flertava um pouco com a pesquisa, que a gente tinha oportunidade de fazer uns artigos um pouco mais longos, tal, chegou um momento, eu achei que eu estava emburrecendo e que era legal voltar a estudar. E aí, nesse momento, uma vez eu conheci uma professora, a Maria Rosa, que era uma professora que era desse programa de estudos pós-graduados em comunicação e semiótica. E ela me viu falando de uma coisa que, claro, eu nem falava nada de semiótica, porque eu nessa época nem sabia o que era semiótica. Mas ela viu que eu me interessava pelas questões da dança, do corpo, do movimento. Ela falou assim, olha, você devia procurar esse programa da PUC, porque tem tudo a ver com você. Se tiver com vontade de estudar, vai lá. Bom, aí eu fui, eu já estava com essa vontade de estudar, e quando eu cheguei lá, eu peguei uma época muito interessante desse programa, que foi começo dos anos 80. Olha só, gente, como eu tô velha, deve ter um monte de gente aqui que não era nem nascido nessa época. Mas eu tinha uma outra coisa também que me encafifava, que eu gostava dessa questão das transculturalidades. Eu venho de uma família de imigrantes, né? Meu pai nasceu na China, a mãe dele era japonesa, eu era encanada com essas coisas, Oriente e Ocidente, assim, até por conta dessas questões pessoais. Minha mãe já era de família judaica, morreu um monte de gente em Auschwitz, então era uma mistureba, assim, né? E eu me interessava muito por essas questões de lidar com uma cultura que é outra, né? E quando eu cheguei no tal do programa de comunicação e semiótica, as pessoas que eu conheci foram o Décio Pinhatari e o Haroldo de Campos. O Décio era coordenador naquela época do programa, e o Haroldo, o primeiro curso que eu fiz com o Haroldo foi sobre um livro que ele tinha organizado, publicado no final da década de 70, que se chamava Ideograma, onde o Haroldo pensava sobre essas questões do Oriente, né, principalmente a China e o Japão, mas ele tinha uma abordagem que desde o começo eu fiquei muito fascinada e achei muito legal. E aí eu percebi que essa abordagem não servia só para as questões de Oriente e Ocidente, mas servia para todos os processos transculturais que a gente pudesse imaginar, inclusive dessa coisa das culturas populares, das culturas, sabe, assim, que não eram importadas da Europa, que não tinha a ver com esse pensamento colonial. Então, o Haroldo falava um negócio que ele chamava de transcriação, porque ele tinha uma experiência muito longa com traduções, ele tinha feito tradução assim, de várias línguas, hebraico, chinês, japonês. E ele, como poeta também, ele dizia, nunca é possível você traduzir um poema, porque quando você traduz um poema, não é só questão de você ficar buscando qual é a palavra naquele idioma. Você precisa criar um novo poema. Você tem que pensar na singularidade da musicalidade daquelas palavras, no ritmo, no pulso. E eu fiquei encantada com esse negócio. E aí eu fui conversar com o Haroldo e eu queria primeiro fazer uma pesquisa sobre a China.
Aí ele falou, Cristine, a China é muito fechada, muito complicado você ir para lá, por que você não começa pelo Japão? Bom, então tem uma entrada na minha pesquisa, que é essa que está há muitos anos comigo, que começa ali na conversa com o Haroldo, e depois eu acabei indo inúmeras vezes para o Japão, né, e pensando sempre no Japão, não o Japão no Japão, mas pensando no Japão como um operador poético, que era uma coisa que tinha um interesse muito grande já há muito tempo, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares também, né? Então, essa é uma entrada, que é não pensar só a partir daquelas culturas que supostamente eram as culturas mais eruditas, que tinham formado, por exemplo, a universidade no Brasil, né? Que era mais assim a França, a Centro-Europa, né? Então, tentar diversificar isso e pensar a partir de diferentes perspectivas. Com o passar dos anos, assim, até por conta de pessoas incríveis que vieram estudar comigo lá na PUC, eu me interessei muito, por exemplo, por culturas indígenas, por culturas que tinham a ver com esse trânsito que não era da Ásia para o Ocidente, mas, por exemplo, do continente africano, né? Nos últimos tempos tenho lido muito as coisas do Achille Mbembe, de algumas autoras mulheres também que pensam essa questão, como a Saidia Hartman, a J. Mombassa. Eu tenho me interessado muito por essas bibliografias. Você percebe que tem uma coisa em comum com essa coisa lá de trás, assim, né? De começar a pensar que o conhecimento ele não é concebido só na Centro-Europa e que a gente precisa, aos poucos, ir se deslocando um pouco desses paradigmas coloniais, né? Então, isso daí é uma das pontes da minha pesquisa que tem a ver um pouco com essa trajetória. Por conta da questão da dança e do movimento, e de estar num programa de comunicação, isso é até um pedaço da pesquisa que eu acabei estudando muito com a Helena. Por quê? Porque a Helena também tinha esse interesse muito grande na dança, pelo fato de ser crítica de dança e de ter acompanhado muitos artistas, enfim, durante muitos anos. E a gente começou a pensar como é que a gente traria isso para o programa de comunicação. Porque o programa de comunicação, principalmente quando a gente entrou lá, nós duas estamos há mais de 20 anos na PUC, uma coisa assim, comunicação a partir de veículos de comunicação. Então, era muito assim, jornalismo, publicidade, televisão, aí tinha umas coisas assim, cinema, depois mais redes sociais, tecnologia, mas assim, o corpo parecia sempre meio de fora nessa história. Então, quando se falava no corpo, no programa de comunicação, era muito em função da representação do corpo na mídia. Então, vamos pensar como é que o corpo aparece ali na publicidade, na novela, no cinema, na televisão. Mas nunca era o processo de comunicação corporal. Era sempre a representação do corpo nos meios, nos veículos de comunicação. E a gente queria trazer uma discussão, que era uma discussão que interessava para a gente, que era pensar a questão da comunicação corporal, como é que isso se dava. Então, aí, foram várias bibliografias que foram surgindo. Inclusive, um interesse muito grande de nós duas mesmo, e depois muitas outras pessoas que vieram estudar com a gente, que era assim, primeiro tentar compreender como é que esse processo de comunicação se dava no organismo. Então, a gente começou, uma época, a estudar umas bibliografias desse campo assim, de conhecimento, conhecido como ciências cognitivas. A gente não se interessava tanto pelas ciências cognitivas mais duras, que era assim, uma neurociência de laboratório, estudos do cérebro. Então, assim, os estudos do cérebro interessavam para a gente, mas, assim, do ponto de vista também filosófico. Então, estudando a história das ciências cognitivas, a gente vê que, assim, ali na década de 50, que é meio quando esse campo se
instaura, né? Tem umas tais conferências MACE que são organizadas e que os organizadores começam a convidar pessoas de várias áreas diferentes para se juntarem e pensar o que é conhecimento. Então, tinha, assim, gente que vinha da engenharia, da neurociência, da linguística, da psicologia. Era, assim, muita gente reunida. E nos anos 50, tinha uma coisa muito forte da metáfora do computador. Então, se pensava muito assim, o conhecimento em função do cérebro e o cérebro como uma metáfora do computador, como se fosse, assim, também uma extensão, né, do computador, ou o computador como uma extensão do cérebro, que era aquelas coisas que o McLuhan, esses caras da comunicação falavam, né. Só que a partir dos anos 60 e mais até da década de 70, os caras que estavam estudando, essas redes cognitivas, eles começam a perceber que o conhecimento ele não ficava compactado no cérebro, mas que tinham um papel muito importante o corpo todo. Então, eles começam a estudar sistema sensório-motor, começam a estudar outras coisas. Tem um cara que, assim, durante muitos anos eu li as coisas dele, porque até eu gostava também do jeito que ele escrevia, e fazia uma ponte com essa história japonesa aí que eu gostava, que era esse chileno chamado Francisco Varela. O Varela, ele escreveu vários livros, foi um dos primeiros caras a começar a falar nesse negócio que em inglês chama embodied mind, né? Essa mente corporificada, encarnada, sei lá, e tem um monte de gente que traduz diferente esse negócio do embodied. Mas, de qualquer maneira, trazia a questão do corpo, né? E o Varela, eu gostava de umas coisas que ele falava, porque ele também era budista, e ele se interessava muito pela maneira como o conhecimento se organizava corporalmente e, algumas vezes, sem ter nenhuma conexão com o discurso ou com a linguagem verbal. Então, como havia um modo de organizar conhecimento corporalmente que não necessariamente precisava ser traduzido na forma da linguagem verbal, ou escrita ou falada, nada disso. Então, por exemplo, ele se interessava muito pela questão da meditação, porque dizia assim, quando você medita, que não é essa bobajada que algumas pessoas falam, você imagina uma folha em branco, você não pensa em nada, porque aí ele também amplia essa noção de pensamento. Pensamento não é exclusivamente um pensamento racional ou exclusivamente um pensamento traduzido em linguagem verbal. Mas o pensamento é sempre um pensamento do corpo. Então, assim, é um pensamento que ele pode ter vida como imagem, por exemplo, e não necessariamente como linguagem verbal. Claro, nós somos seres de linguagem. Então, é evidente que, em algum momento do processo, sentimentos, emoções, sensações, isso tudo será convertido em linguagem, mas não necessariamente de saída. Aí, dentro dessa coisa das ciências cognitivas, não vou ficar falando aqui um montão de nomes, porque são várias pessoas, né, que começam a questionar o que é memória, o que é consciência, o que é percepção e o que é cognição. Tem um cara, eu vou falar só 2 nomes, tá, para não ficar aborrecendo aí todo mundo. Tem um cara chamado Al-Vanoi, que eu gostei muito da pesquisa dele, porque ele começou a chamar a atenção que a percepção era também uma ação. Não era só algo, assim, de receber o que vinha do mundo, ou o que vinha dos outros, desse ambiente externo e se internalizando. A percepção, ela é, desde sempre, uma ação do corpo. Não é só ele que fala isso, tem um outro cara também, chamado Alain Bertos, que ele chega, inclusive, a propor que os órgãos dos sentidos deveriam ser chamados de captores de sentidos, porque a percepção, tanto para o Bertos como para o Noe, não é um negócio só que a gente fica parado e recebe. A percepção já é uma ação.
E mais do que isso, a percepção já é o começo da cognição. Então aí tem um negócio interessante para a gente pensar, porque você vai falar alguma coisa, Irê? Quer perguntar? Eu Fala, fiquei com fala. vontade. Então pergunta, fala. Porque você falou várias palavras assim, e eu não sei se você falou consciente, mas eu fiquei com vontade de saber se a percepção ela é só consciente ou se ela também é inconsciente, qual é a relação da percepção nesse sentido, sabe? E da cognição também. Ótimo. A percepção também é inconsciente. Só que sabe qual que é a diferença, Herê? Não é o inconsciente da psicanálise mais tradicional. Porque o inconsciente da psicanálise mais tradicional, às vezes é recalcado, às vezes é um inconsciente ali que trava o processo. O inconsciente, para quem está estudando nesse viés que eu estou falando, ele também é produtor de conhecimento. Então, olha que legal. Então, não só a percepção produz conhecimento, como também o inconsciente. Né? Então, além do Alvanoi, a outra pessoa que eu ia mencionar é o Antônio Damasio, que é um cara que eu gosto muito de ler as coisas dele. E o Damasio, ele fala uma coisa até bonita, assim, poética, porque ele diz assim, às vezes o corpo formula perguntas que a gente nunca vai saber quais são, a gente nunca vai verbalizar quais são essas perguntas. Por quê? Porque o modo como funciona essa rede, que é também uma rede sígnica, né? Ela funciona assim, cada vez que a gente percebe alguma coisa, ou que a gente vai se relacionando com esse fluxo de informações de dentro para fora, de fora para dentro, em diferentes redes internas do organismo, tem sempre coisas acontecendo simultaneamente. Por isso que essa é outra questão, a gente não pode separar a biologia da cultura, ou a natureza da cultura. Porque no organismo, aquela informação que dá uma ignição para um processo de conhecimento, ela pode ser uma ignição como um fluxo hormonal, que é do organismo, e pode ser também uma imagem imaginada, um processo de imaginação, um desejo, um sonho. Então, isso daí é um negócio que para mim, é uma chave muito importante e que dialoga muito de perto com várias questões que estão, assim, muito fortes entre nós hoje. Por exemplo, as discussões de gênero. Então, assim, se a gente olha, por exemplo, essas bibliografias que discutem as questões de gênero ali, no Foucault, na Judith Butler, mais recentemente no Preciado, e tantas outras pessoas que têm falado sobre isso, a gente vai ver que tem um argumento muito forte, que é justamente apostar na não dicotomia entre natureza e cultura. Porque antigamente as explicações eram explicações que falavam assim: "Ah, é uma escolha da pessoa. É uma escolha da pessoa. Essa questão de gênero é uma escolha". Como se essa escolha fosse ela psicológica, sociológica, sei lá, o que vocês quiserem falar, como se isso fosse algo apartado do organismo, né? Ou então a explicação outra também: "Ah, não, é um problema que aquela pessoa tem, é um problema hormonal, é um problema sei lá o quê". Então as explicações, elas sempre ficavam assim, ou é uma questão biológica, ou é uma questão cultural. Quando a Judith Butler escreve lá aquele livro dela que, virou meio uma bíblia para essas discussões de gênero, eu até achei engraçado que quando a IN-1 finalmente traduziu esse livro, eles fizeram um formatinho, assim, de um livrinho preto, que nem uma bíblia mesmo. Por quê? Porque a Butler vai dizer assim: aquilo que nos constitui é uma materialidade sígnica.
Então, não é assim, só a matéria biológica ou só a matéria cultural, ou as duas, assim, uma do ladinho da outra. Não! É uma materialidade sígnica, que é a mesma coisa que o Damásio fala. Então, assim, quando eu vejo alguma coisa, ou eu ouço alguma coisa, ou eu sinto, percebo alguma coisa, é uma rede sígnica que constrói as mudanças de estado corporal, e isso que ele explica para a gente, que o sentimento, né, são essas cartografias cerebrais, porque o sentimento, ele fica o tempo inteiro lendo o que acontece corporalmente, que são as nossas emoções, e lendo também essa cartografia de tudo que se passa, não só enclausurado dentro do corpo, mas na relação com o ambiente. Então, o negócio é complexo, porque, por exemplo, eu olho para o Ierê agora, assim, na telinha, né? Eu vejo o Ierê e, ao mesmo tempo que eu vejo o Ierê, o meu corpo está cartografando tudo que está acontecendo aqui no meu corpo. E aí o Ierê não é chapado só essa carinha ali na tela, é tudo que eu conheço do Ierê, do que nós já conversamos, do que nós já estudamos juntos. Então, embola também uma coisa presentificada com uma memória e com um fluxo, que é um fluxo de sentimentos e emoções. Então, por que eu estou falando esse negócio todo? Porque quando a gente pensa saberes, né, saberes, conhecimento, e aqui eu não vou distinguir saber de conhecer, porque do ponto de vista corporal não tem essa separação, né? Então, assim, algumas pessoas já tentaram definir, conhecimento é um troço, sabedoria é outro, mas do ponto de vista corporal não faz muito sentido essa distinção, né? Então, o que acontece? É interessante, claro que assim, não estou querendo dar só uma explicação orgânica de como isso acontece. O que é legal é a gente pensar que a explicação orgânica, ela vem absolutamente constituída num fluxo de outras informações, que são culturais, que são sentimentais, que são da ordem do desejo, que são da ordem da imaginação, que são da ordem dos dispositivos de poder, dos processos de subserviência que a gente vive. Então, o conhecimento tem a ver com tudo isso daí. Não é um negócio que está nem só enclausurado no cérebro, nem só na matéria orgânica, mas tem a ver com todo esse fluxo que eu estou chamando de fluxo sígnico. Tem outras pessoas que podem usar outra terminologia. Eu estou Tem um usando negócio. signo. Oi, Erê, só para completar aqui, eu estou usando signo porque esse termo ele é meio coringa, assim, porque o signo pode ser cultural, pode ser biológico, pode ser Uhum. da cultura onde estamos, de outras culturas, então ele é meio um coringa, assim, interessante para a gente pensar. Mas fala aí, Erê. Sim. Não, tem um negócio que, assim, a partir do momento que as coisas estão no mundo, elas ganham vida, né? E essa vida que ela é uma vida, né, que é sígnica também, né? É material e sígnica ao mesmo tempo, e essa vida, ela é como se a gente não tem controle sobre essa vida, né? É Ela isso, simplesmente flui, né? é E o isso. que eu acho legal da teoria corpo-mídia, Cris, que aí eu vou querer, talvez que você fale um pouco mais, que daquela noção da comunicação de objetos, né, que a comunicação trabalha com objetos, com meios de comunicação, e aí quando você vai pensar o corpo, que ele vai trazer uma outra noção de comunicação, porque o objeto, ele comunica algo, assim, o objeto, assim, né, o telefone, né, que vai transmitir uma informação, e ele não se transforma, ele até se transforma com o passar do tempo, né, e tal, mas aquela transformação, ela não é da mesma ordem da transformação do corpo, né, quando ele está em comunicação, né, então, acho que isso é bacana para pensar tudo que você está falando. Então, Ierê, olha só, corpo mídia não é só corpo humano, né? Todo objeto é corpo Isso. mídia também. Então, tem um negócio interessante aí, porque assim,
Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. De uma certa perspectiva, você pode pensar o objeto nele mesmo. Então, aquele objeto é o que ele é, como se fosse um troço parado, dado a priori. Agora, tem uma outra perspectiva para pensar isso, que é essa perspectiva de que todo objeto é corpo mídia, que aquele objeto ele não é o que ele é dado a priori. Ele é aquilo que ele é, mas com todas as mediações. Então, nunca vai ser uma coisa sempre a mesma. Então, vou dar um exemplo que pode ser bom também, apesar de que o próprio telefone é bom também. Mas, assim, antigamente, as pessoas falavam assim, quando eu penso numa performance, essas artes que acontecem ao vivo, uma performance, uma coreografia, um espetáculo de teatro, ele nunca será o mesmo. Até quando o artista vai fazer assim 2 sessões no mesmo dia, nunca vai ser idêntico. Então, mesmo que eu estou lá, né, usando o mesmo texto teatral, ou fazendo aquela coreografia que é uma coreografia ensaiada, se eu faço uma performance e faço outra em seguida, já não vai ser igual. Por quê? O público é outro, porque meu corpo também já está aquecido, já virou outra coisa, porque tem um estado daquele ambiente onde eu estou apresentando que não é idêntico num segundo e num segundo depois. Então, não é só a impressão do sujeito diferente que está assistindo, tem várias variantes ali naquele ambiente, porque senão a gente corre o risco também de falar que estamos tratando exclusivamente de uma fenomenologia, porque cada um vai ler aquele espetáculo de um jeito diferente. Tudo bem, cada um vai ler o espetáculo de um jeito diferente, mas não é só isso que está na jogada. Tem muitas outras variantes. E aí a gente começou a pensar, bom, mas então, por exemplo, eu falo, a Guernica do Picasso está lá pendurada no museu. Então, ela não muda nunca, é sempre a mesma. Vai nessa. Então, aquele quadro, embora ele tenha sido pintado décadas atrás e aparentemente ele tem uma estabilidade, como ele não é só ele, mas ele é ele e todas as mediações, a Guernica muda muito com o passar do tempo. Não é sempre a mesma. E ela também vai ser uma coisa quando está na canequinha de souvenir, e ela vai ser outra coisa quando a gente vê lá na parede do museu, sozinha, soberana ali. Né? A mesma coisa os filmes, também se pensava, principalmente na época dos filmes de película lá, né? O filme é sempre o mesmo. Não é, gente. O livro é sempre o mesmo. Nada é sempre o mesmo. Tem um cara que eu gosto muito, Ierê conhece, já me ouviu falando em aula, Lívia também, que é o Gilbert Simondon. O Simondon é um cara muito interessante, porque ele, claro, não está falando nada de corpo mídia, assim, que nem eu e Helena, mas ele falava que não existe individualidade ou indivíduo. Tudo que existe são processos de individuação. Então, assim, as pessoas são processos de individuação e todas as coisas do mundo são processos de individuação. Então, por quê? Porque nada nunca se apronta como um troço dado e resolvido. Tudo está sempre em movimento e em transformação. Então, você vai dizer assim, nossa, mas que maluquice, uma pedra está em transformação? Está, porque a referência daquela pedra não é só ela nela mesma. Então, vai ser diferente se a pedra está dentro do rio, se a pedra está no deserto, se tem uma videoarte desse artista chamado Bill Viola. Eu comprei uma vez na época que tinha vídeo assim de vídeo mesmo, né? Que não era tudo digitalizado. E é sobre eu comprei porque foi uma viagem que o Bill Viola fez ao Japão. E tem um desses pequenos filmes que ele faz que é justamente uma pedra. E ele começa filmando essa pedra muito de perto e a gente fica com a impressão de que a pedra é imensa. E depois ele vai transformando a perspectiva daquela pedra e tem um momento em que a gente vê
pessoas andando em torno daquela pedra e a gente se dá conta que a pedra é pequena. Então, aquele mesmo objeto se transformou completamente, dependendo da perspectiva, da proximidade com outros objetos. Então, assim, é um negócio meio esquisito de falar isso, que a coisa nunca é a coisa e que a pessoa também não é a pessoa. Mas, intuitivamente, a gente sabe isso da nossa experiência. Você sabe que as pessoas não são sempre as mesmas. E que mesmo aquela pessoa que você conhece muito, durante muitos anos, você pode se surpreender. E a gente, às vezes, se surpreende com a gente mesmo. Eu me lembro de um livro que eu gostei muito, assim, que eu li há anos atrás, da Júlia Kristeva, que se chamava Estrangeiros a Nós Mesmos. E que ela dizia, essa estrangeiridade, esse desconhecimento, não é só da gente em relação aos outros, mas é da gente com a gente mesmo. Porque essa ideia de imaginar que nós temos uma essência imutável é uma ficção. Não tem isso. E dentro desse viés, né, corpo-mídia, processo de individuação de Simondon, semiótica, não tem essa preservação, não tem algo que fica lá imutável, assegurado, porque a regra é o movimento e é a desestabilização. Fala lá, Iere, você ia perguntar alguma coisa. Não, e os dispositivos violentos, como o de gênero, como o racismo e outros tantos, eles vão, eles estão aí numa rede de fluxo de signos junto com né, só que eles instauram, né, eles vêm todo com toda uma noção de corpo, né, que aí vai instaurar uma noção de corpo da qual a gente vai se arraigando e a gente vai repetindo essa noção e o nosso corpo vai se tornando, como eu posso dizer, uma produção mesmo desses dispositivos, né? Então, essa crença, né, na heterossexualidade como uma sexualidade normal, né, como a única, e tantas esses outros dispositivos, né? Então, Iere, eu acho que o Foucault explica muito bem isso, né? Quando ele fala na coisa da disciplinarização dos corpos, ele também estava interessado nessa questão do que é normal, do que é anormal, né? Então, tem uma série de categorizações que vão se instaurando para tentar congelar categorias e que, por sua vez, estão absolutamente relacionadas aos dispositivos de poder. Não é à toa isso. Então, assim, a subversão da linguagem é um passo importante para a subversão dos parâmetros de normalidade, né? Então, eu acabei de traduzir um livro, né, daquele autor que vocês sabem que eu gosto, né, o Kunichi Uno. Vai até fazer a propaganda, gente, vai sair agora em março, vai sair em março. Chama Artaud, Pensamento e Corpo. E assim, eu tive que, para fazer essa tradução, fiquei estudando, voltei a estudar umas coisas do Artaud, uns negócios que eu tinha lido tempos atrás, né? E porque ele é um cara que estava travando a guerra contra o organismo. E que guerra é essa contra o organismo? É uma guerra contra o organismo dado a priori. O organismo como coleção de órgãos. O organismo como instaurador de padrões. E como é que ele estabelece essa guerra? Ele faz isso com as armas que ele tinha em mãos, que era a linguagem, e era a linguagem teatral, né? Então, como subverter isso e ir esgarçando a palavra até ela chegar na maior radicalidade, que é quando a palavra vira glossolalia. Ela vira sua própria sonoridade. Então, tem um exercício muito interessante aí. Eu fiquei pensando aí, porque, enfim, eu escrevi um textinho bem pequenininho de apresentação desse livro,
E eu fiquei pensando que se a gente atualiza essas discussões do Arthur, a gente vai dar no Preciado. É aí que a gente vai dar, porque o esgarçamento da linguagem, para além dessas categorias dadas, para além da biologização da vida, e o reconhecimento da ordem do desejo, dos sentimentos, da imaginação, né? Então, e aí, claro, né, o Kunitz, quando ele escreve esse livro, quando ele pensa o Arthur, ele está totalmente contaminado por uma questão japonesa também, que vem lá do Butô, do Hidikata, de outros pensadores artistas que também se interessaram por essa crise no corpo. Né? E o que é a crise no corpo? É quando o corpo ele se apresenta não mais como o corpo, mas como tudo aquilo que ele tem de mais instável, né? E essa instabilidade ela é mais próxima do que é a vida, porque o resto é mais ficcional. A ficção é estável, né? Às vezes, quando a gente usa a ficção para desestabilizar as coisas, aí a gente aproxima a ficção da vida. Então, acho que esse é um caminho, que é um caminho, Iere, que te interessou muito, né? Também. Sim, total. E, Cris, bom, eu vejo muito, né, então, na teoria corpo-mídia, como uma outra noção de corpo, né? Aí, Livinha. Ô, Cris, deixa eu só... Continua, vim para casa da minha tia. Era tua Choveu rede muito mesmo? Hoje. Choveu, aí tá muito, entendi. oscilou muito. Aqui em Fortaleza oscila muito a rede quando chove. Aí choveu. Pronto. Ai, mas já tô aqui na casa da minha tia, cheguei. Ai, que bom. Vai que lá, bom. Iere. Só que, assim, né? Então, assim, que a teoria corpo-mídia, ela instaura uma outra noção de corpo, que eu acho que faz... É isso, que força a gente a pensar, né? E a desestabilizar para encontrar outros caminhos. E por isso que eu e Livinha, né, gostamos tanto, assim, de passar pelo programa com você lá na PUC, Cris, e com a Helena. Mas aí é uma coisa que é legal de pensar, é que com todos esses movimentos, né, de anticoloniais, a gente começa a ter o que você mesmo chamou de uma explosão de epistemologias, né? Porque justamente a gente está havendo esse movimento de pensar nessas singularidades do corpo, né? E os saberes que ele produz. E eu queria que você falasse um pouco disso, para depois também falar, né, de uma outra coisa que você está pensando, que eu acho que é bacana, que tem a ver já com o que você estava falando. Aí eu já estava esquecendo, Iere, ainda bem que você falou, já tinha esquecido. Isso daí é assim, porque essa palavra, assim, que às vezes é meio um palavrão, né? Assim, a gente fala epistemologia, né? Epistemologia. Mas, assim, é uma palavra que tem a ver com justamente a questão da construção de conhecimento. Né? Eu estava falando do Foucault, Foucault mesmo dizia que ele não estava tão interessado na fenomenologia, que é o fenômeno, a relação do sujeito com o objeto, do sujeito com o ambiente, mas ele não só a percepção das coisas, mas também como você faz para construir conhecimento. Né? Então, por exemplo, como as discussões da sexualidade podem construir conhecimento. Então, assim, esse termo epistemologia, que é uma palavra meio pesadona, assim, tem muita gente que não gosta, mas eu acho interessante, porque é você pensar assim, como é que os campos de conhecimento vão se organizando, né? E, assim, o que o Iere está perguntando é porque eu comecei a estudar um negócio que eu achei curioso o termo, assim, que é um negócio que se chama cripistemologia. Né? E isso daí vem do inglês, o creepy, quer dizer uma coisa assim, assustadora, meio esquisita. Pode até, sabe, uma coisa creepy, pode dar até assim, uma certa aflição, um medo, né? E quem começou a fazer essas discussões de cripistemologia
foram uns autores que estavam estudando a questão das singularidades do corpo, assim, por exemplo, pessoas que tinham alguma neurodiversidade, assim, muita gente, por exemplo, que está no espectro, com a questão do autismo, por exemplo, ou pessoas que têm algum tipo de dificuldade motora. Então, assim, essa discussão começa aí, com alguns autores, alguns até que eles mesmos têm alguma coisa fora do padrão, por exemplo, do padrão motor. Então, eles começaram a pensar na seguinte possibilidade: o que acontece quando você tem um traço desses? Então, por exemplo, você não pode andar, você vive numa cadeira de roda, ou você vive no espectro. Então, como essa condição não é assim uma coisa que falha, que não deu certo, então que você tem que ficar encostado, mas como essa singularidade do corpo também produz conhecimento. Eu comecei a ler uma autora que eu comecei a gostar muito, que ela se chama Mel Chen, que ela também está um pouco nessa rede. A Mel, ela começou a ter uma doença também por conta de uma ultraexposição ao mercúrio. E num certo momento da vida dela, ela não conseguia mais nem se locomover. Ficava assim, jogada numa cama, não conseguia fazer nada. E ela diz que o modo dela pensar é como se fosse uma coisa em inglês, assim, você fala brain fog. É como se você tivesse uma neblina assim na cabeça que você não consegue pensar. A gente, Lívia, que teve Covid, é isso também, né? Tem um momento, você tem um brain fog, assim, você fica meio pateta, assim, né? Não consegue fazer nada. E aí ela diz que foi uma coisa curiosa, porque como ela estava com essa dificuldade até de locomoção e não tinha uma agilidade normal para fazer as coisas, as pessoas começaram a olhar para ela não mais como se ela fosse uma pessoa, mas como se ela fosse um objeto. Então, você encostava assim, botava num canto, ela ficava lá. Depois botava no outro canto, ficava no outro canto. Então, ela começou a estudar, a escrever um livro que eu gostei muito, chamado Animacidade, que eu nem vou entrar nesse assunto, porque é um outro assunto. E aí não dá para falar assim em 5 minutos. Mas é como é que você borra essa instância do sujeito animado com o objeto inanimado. Qual é essa diferença? E tem uma bibliografia grande, muito bacana, que fala disso, inclusive de pessoas que estudam as plantas, né? Como o Kotia, que são outros autores. Vou falar disso agora não. Que assim, é um modo de tirar do centro a figura humana. Então, deixar de ter uma visão só antropocêntrica da vida. Então, isso tem a ver também com essa coisa das cripistemologias, porque causa um estranhamento, né? Que a vida não seja explicada só em função do sujeito humano, ou que a vida não seja explicada só em função dos sujeitos, né? E então, assim, essas cripistemologias, então, tem uma bibliografia ampla também de pessoas, por exemplo, que vivem com dor. Então, aí são várias patologias crônicas e as pessoas vivem com dor. E, assim, como esse estado de dor também constrói conhecimento, não é algo que só atrapalha o conhecimento. E tem esse autor que eu gosto muito, que Iere também gostou de ler, Lívia, acho que você leu também, que é o Jack Halberstam, que ele escreveu, um dos livros que ele escreveu foi traduzido até lá no Rio, que se chamava The Queer Art of Failure, a arte queer da falha, e eles traduziram como a arte queer do fracasso. Né? E eu, agora, no próximo curso que eu vou dar na PUC, eu vou trabalhar com outro livro dele, que se chama As Coisas Selvagens e as Desordens do Desejo. Porque, assim, as coisas selvagens são as coisas que justamente não estão amarradas nas categorias. Então, alguma coisa que se passa que tem a ver com o que Iere falou antes, que é esse fluxo intenso, assim, esse movimento intenso.
né? E essa ideia de falha que o Halberstam vem trabalhando não é a falha como aquilo que não deu certo, que é que nem assim, a pessoa vive na cadeira de roda, então falhou, sabe? Não deu certo, deixa lá no canto. Ou está com brain fog, não está pensando direito, está tomando antidepressivo, está tomando psicotrópico, deixa para lá, então. Isso aí não é conhecimento. Então, o que essas pessoas, o que esses autores da cripistemologia estão falando é que a noção de cripistemologia precisa ser questionada, porque aquilo que foi organizado como campos reconhecidos de conhecimento precisa ser ampliado, porque tem outros modos de conhecer. É como antigamente, né, antes dos anos 80, assim, por exemplo, você estava estudando uma dança popular, ou estava estudando, por exemplo, capoeira. Não tinha estudo de capoeira na universidade, que isso daí era considerado um tema que, isso aí não é para estudar na universidade. Eu quero estudar uma questão que está relacionada a uma determinada tribo indígena ali do Amazonas. Não, mas isso daí não é assunto da universidade. Então, isso daí não interessa. A coisa chegava num ponto que, se eu queria estudar literatura, né, seguindo ali o caminho da Universidade Francesa, se o autor ainda estivesse vivo, não podia estudar. Tinha que estudar só quem já estava morto, porque a obra estava completa. Então, vocês percebem quanta bobajada, né, isso daí. Então, já houve, depois dos anos 80, principalmente a partir dos estudos culturais e tal, uma ampliação da noção de epistemologia. Agora, mais recentemente, né, essa questão da cripistemologia já tem um tempo, viu? Já tem bem mais de uma década que as pessoas estão falando nisso. Quer entender que também derrubar essa coisa, o corpo saudável, o corpo doente, sabe? Como se conhecimento fosse só conhecimento racional. E isso, por que se alinha com o Jack Halberstam? Porque aquilo que aparentemente falha tem uma potência, porque falha em relação à produtividade neoliberal. Então, não é que não dá certo porque não presta. Eu gosto muito de ler os livros dele, porque ele dá muitos exemplos de desenho animado. Então, nesse aí do Queer Eye of Failure, ele fala da Dory no Nemo. Diz assim, a Dory é aquela peixinha, sabe, que não deu certo, porque ela esquece tudo, ela tem aquela memória muito instantânea, só que é ela que resolve toda a questão do Nemo. Né? E quando ele fala lá no Coisas Selvagens, ele começa com uma epígrafe, que é daquele desenho Madagascar. Porque tem aquele leão, não sei se vocês lembram desse desenho, né? Tem aquele leão que ele só viveu a vida inteira no zoológico. E aí, quando ele chega na coisa selvagem, ele descobre que tem uma outra vida ali. Então, assim, é muito interessante, porque ele fala dos pinguins também, lá que eu amo os pinguins de Madagascar, mas enfim, aí também é outro assunto. Mas, assim, só para dizer que essa questão, Iere, da cripistemologia tem a ver com tudo aquilo que causa um estranhamento na noção de campo de conhecimento. Mas não é um estranhamento só conceitual, é um estranhamento que nasce de uma singularidade corporal. E a singularidade corporal, por sua vez, é o que vai nortear outro modo de pensar, porque o pensamento é sempre do corpo. O pensamento não vem de outro lugar. É sempre do corpo. Desse corpo, que é um corpo que está na conexão com os ambientes, trololó, que também não é um corpo fechado em si mesmo, nada disso. Tem todas as questões das alteridades, multiplicidades, então é um pouco por aí, né? Acho que é isso, gente. Sim, acho que é isso. Rolou um revezamento aqui entre eu e a Lívia também no final. Meu telefone superaqueceu e eu perdi um pedacinho do que você disse, viu, Cris? Mas... tá bom. Mas eu assisto depois também. E depois Ô, Cris!
Você falou do Boaventura, da ecologia dos saberes? Eu não lembro, eu falei? No final das contas você não falou. Eu não falei. Não, mas falo 2 minutos. É só porque, assim, o Boaventura, lá em torno de 2000, um pouquinho antes de 2000 até, ele começou a fazer um projeto gigante, assim, com vários países de língua portuguesa. Então, tinha, assim, Brasil, tinha Macau, alguns países ali do continente africano, e ele começou a testar um outro jeito de organizar isso, porque dentro do viés do pensamento colonial, como é que era isso, né? Pensamento colonial, pensamento orientalista. Então, assim, alguém viajava, né? Alguém viajava, ia lá para um determinado lugar ou para uma colônia, e como ele era versado na língua, ele ia lá e ele estudava aquele lugar, e depois ele virava, assim, o relator daquilo. E o Boaventura falou assim, não, vou mudar esse negócio, vamos criar uma ecologia dos saberes. E aí, cada um fala do seu contexto. Não é que eu, como português erudito, vou lá e conto para vocês o que é Moçambique. Não vou contar o que é o Brasil. Então, vamos juntar intelectuais brasileiros, intelectuais de Moçambique, intelectuais de Macau, e cada um vai falando do seu contexto. Aí que se cria uma ecologia de saberes, não fica um negócio assim centralizado, que tem aquele que sabe e os outros que não sabem, né? Porque essa questão do saber-poder tem a ver com isso, né? O que sabe tem o poder, o que não sabe fica subserviente. Então, assim, a pergunta do Boaventura é: o que significa não saber? Porque todo mundo sabe alguma coisa. O que acontece é que, muitas vezes, aquilo que você sabe não é a mesma coisa que o outro sabe, mas não quer dizer que é menos importante. Então, quando a Lívia e o Ierê me convidaram, eu falei, é legal falar desse negócio da ecologia dos saberes, porque tem a ver justamente com essas sementes, né, que estão em vários lugares e, assim, de uma forma bem resumida e superficial, é isso, essa ecologia dos saberes. Então, é uma tentativa de não querer padronizar os saberes e não querer também centralizar, dizendo que um vale mais do que o outro. Alguém tinha perguntado aqui quem que era, né? Aí, mas acho que alguém já escreveu, do Jack Halberstam. Isso, a gente colocou aqui no chat. Então pronto, então tá. Tem uma bibliografia gigante, gente. Aí... Mas, e aí eu já vou dizer, eu esqueci de falar quando eu te apresentei, Cris, que você já publicou vários livros, você mesmo falou também, mas também, pessoal, se quiserem procurar pelos livros da Cris, ela já publicou aqui no Brasil, no exterior, tem muitos artigos, é muito bom ler, né, você, e acho que vale a pena, sim. Lívia, você... Vale demais, Ave Maria. E eu falei assim, a gente gosta de estar na PUC porque o corpo mídia, que a gente tem uma outra noção de corpo, não é só isso, é porque a gente também gosta de vocês, que vocês são maravilhosas professoras. Eu falo para a Cris que nas primeiras aulas, há mais de 10 anos, né, que eu assisto a aula da Cris. E nas primeiras aulas, assim, eu acho que eu encontrei com um jeito de olhar para a vida, para o mundo, que me emocionava. Assim, eu voltava chorando assim, para casa nas aulas. Aí eu chegava, meu namorado chorou de novo, ficava brincando comigo. Porque é emocionante mesmo, é muito forte, é muito, muito bom a gente ter contato com esse jeito de pensar e olhar assim, para a vida, para as coisas, né? Ter contato e ser perfurado, né? Por isso, né? Perfurado no sentido de abrir, né, o corpo para isso, assim, acho que é por aí. E Ierê, é porque é o vice-versa, né? Então, é aquilo, né? Não é só porque você está dando aula que você está levando coisa. Não. Claro. A aula só tem sentido porque tem esse outro movimento que volta. Né? E é nessa combinação que a aula se constrói, assim como os livros também.
Esse até foi engraçado, porque há pouco tempo aquele meu livro do Corpo em Crise, que eu escrevi já tem mais tempo, assim, uns 10 anos, né? Ele foi traduzido para o inglês. Sim. E eu achei muito legal que o cara que fez a tradução, ele falou que o livro conquistou ele com os agradecimentos, porque tinha tanto agradecimento. Eu falei assim, nossa, metade do livro são agradecimentos. Mas é porque é verdade, assim, tem uma... o livro não se escreve só, né, pelo autor que escreve o livro, né? Ele se escreve também coletivamente. Uhum. E eu acho que é isso que é a potência da pesquisa. Né? Porque não é uma coisa assim, num movimento só autoritária. Né? Você dá aula, mas você se alimenta das outras pesquisas. Exato. Sim. E, então, será que a gente vai finalizando, então? Acho que sim. Acho que sim, né? Cris, eu propus a gente terminar como um eterno retorno para esse projeto continuar, né? Com um trechinho da primeira live de alguém que conhece, que legal. De alguém que conhece fazendo carnaval. Muito bom, maravilhoso. No mês em que o carnaval não pode acontecer novamente. Então... Legal, sim. Então vamos nessa. Não vou querer saber de conta nem patrão. Um dia desses não tem mais perdão. As ruas vão se encher, isso vai ser normal. Independente se é carnaval. Porque o povo já dança afinal. Independente se é carnaval, porque o povo já dança afinal. Independente se é carnaval, a banda não vai mais ter ilusão. A quarta-feira não vai mais acinzentar. Os boias frias vão comer depois do estandarte na Avenida Lucia. Lá, lá, lá. A gente dança final, né? Tchau, obrigada, Cris. Sensacional, adorei esse final. Obrigado, obrigada, Cris. gente. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo do grupo, do Mundo Obrigado do Centro Cultural Moaê, quem está assistindo. Mamãe, até a próxima. Papai, amigos. Tchau.
Música